entender o que é um eunuco. Eunuco é um homem que teve os seus órgãos genitais cortados. Sim, são homens que são colocados na corte do rei, e eles, para que o rei ele tenha confiança nesses eunucos, para que esses eunucos não tenham relações com a esposa do rei e corrompam a linhagem real, eles são cortados na sua identidade. Eu já estou vendo os homens fazendo assim. Imagina isso, meus amigos, 4.000 anos atrás, sem anestesia. Daniel teve, com todo respeito, os seus bagos cortados. Retirados, removidos, e não só ele, mas também muitas pessoas do povo de Israel. Só que Daniel, ao ser cortado nos seus órgãos genitais e ter os seus órgãos genitais removidos, ele tem uma reação que nós não teríamos. Ele decide jejuar. Porque em tempo de perseguição, nós precisamos aumentar o nosso nível de devoção ao Senhor. O que você faria se você estivesse sendo perseguido? O que você faria se você estivesse em um tempo de tribulação? Porque esse, meus amigos, é o projeto da Babilônia até os dias de hoje. Eles querem cortar a nossa identidade. É por isso que você se vê aí pessoas se mutilando, pessoas alterando seus órgãos genitais, porque isso é projeto da Babilônia para que nós esqueçamos a nossa identidade, mas isso não vai atingir a igreja no nome do Senhor Jesus, amém? Mas isso é projeto da Babilônia. Mas chega algum momento, meus amigos, que Deus ele envia o povo de volta para a Babilônia, para Jerusalém, e eles também iam passar por meio de um deserto. Vocês lembram que quando o povo de Israel, eles foram diretamente ali para a terra prometida, eles ficaram 40 anos no deserto? Quando eles voltaram da Babilônia, eles também passaram por um deserto. E nesse deserto, meus amigos, eles começaram a recitar, a cantar, a orar e a profetizar o texto de Isaías 44 que nós vamos ler agora. Amém? Vocês estão aí comigo? Isaías capítulo 44, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento, rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão entre a erva seca como salgueiros e junto aos ribeiros as águas. Este dirá, eu sou do Senhor. E aquele que se chamará pelo nome de Jacó, e aquele outro escreverá em sua mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós nos apresentamos agora diante do trono da graça, confiantes e seguros de que o Senhor tem graça e misericórdia para nós essa manhã. Desprenda, Deus, do seu trono uma porção extravagante, exagerada do seu Espírito nessa manhã. Nós oramos, Deus, derrama o seu Espírito sobre os sedentos. Não sobre qualquer pessoa, Deus, mas sobre os sedentos. Aqueles que têm expectativa e aguardam, Deus, por uma intervenção divina. Senhor Jesus, essa é a nossa única esperança. Que enquanto nós falamos o Senhor de maneira efusiva, libere o seu Espírito sobre nós. Essa é a sua missão, Jesus. Você disse, se eu não for, ele não pode vir. Eu vou para junto do meu Pai para enviar o meu Espírito. Senhor Jesus, nós oramos, cumpra a sua missão mais uma vez essa manhã. Segundo as Escrituras, nós te rogamos, Pai. Derrama o seu Espírito sobre nós. É no santo e precioso nome de Jesus que nós oramos. Amém.
Meus amigos, esse aqui é um texto altamente identitário. Esse povo que tinha sido torturado, mutilado, violado, tinham passado 70 anos de isolados na Babilônia. Eles estavam agora voltando para Jerusalém, e aqui o Senhor começa a dizer para eles: agora ouve, ó Jacó, servo meu, a quem escolhi. Deus estava falando com aquele povo algo muito poderoso. Ainda que vocês tenham sido mutilados, torturados, escravizados, exilados para uma terra que não é sua, eu quero dizer para vocês: vocês são meus, vocês são escolha minha, vocês são propriedade minha. Esse aqui, eu quero dizer isso novamente, é um texto altamente identitário, porque Deus está restaurando a consciência desse povo que tinha sido mutilado, torturado, escravizado numa terra que não era deles. O Senhor está revelando a identidade dele sobre a identidade desse povo que tinha esquecido de quem eles eram. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te consola. Meus amigos, nós precisamos encarar essa realidade como o povo de Israel estava encarando essa realidade no deserto. O Senhor é o nosso Criador. E Ele nos cria não de uma maneira geral. Vou pegar esse número de pessoas, vou pegar Belém, os paraenses e fazer um estalo de dedos. Não, Deus nos cria e nos forma e nos tece dentro do ventre da nossa mãe. Ele nos cria de maneira pessoal. Deus, Ele desenha a nossa fisionomia. Deus desenha a nossa personalidade. Deus escreve os nossos dias. E Ele nos chama de meu. Isso é quem nós somos. Eu não sei o que você passou na sua vida. Eu não sei qual deserto você está enfrentando. Quantos abusos você já enfrentou. Quantas violências, traumas e dores você já enfrentou que feriram e mutilaram a sua identidade. Seja no âmbito familiar, no âmbito do emprego, no âmbito da igreja. Não sei se você já foi mutilado na sua identidade, mas o Senhor está dizendo: fui eu que te criei. Fui eu que te formei. Não temas. Porque fui eu que te escolhi. Para esse povo que o Senhor criou, desenhou, formou no ventre, a esse povo que Deus escolheu, Ele tem uma promessa. A promessa de Deus não é um carro do ano, não é uma namorada, não é um marido, não é uma escola, uma faculdade melhor, não é o número de likes no Instagram, não é dinheiro, não é a Mega Sena, não é nada que satisfaça o nosso desejo materialista e temporal para essa era. Deus está prometendo a maior bênção que nós possamos alcançar. Ele mesmo. A Bíblia lá em João 3,16 vai dizer: porque Deus amou o mundo que deu. Deu quem? Ele mesmo. Deu o seu Filho. E Deus amou novamente tanto o mundo que Ele deu o seu Espírito. Uau. Porque derramarei água sobre o sedento. Meu amigo, essa manhã não é uma pregação para todo mundo, essa manhã é uma pregação para aquele que tem sede. Enquanto Joel 2,28 promete o Espírito sobre toda a carne para que haja salvação. Aqui está falando daqueles que mesmo em meio ao deserto, mantêm uma santa expectativa de uma intervenção divina. Meus amigos, eu amo a vida de João Batista. Porque Isaías 40 vai falar: voz do que clama em meio ao deserto, prepara o caminho do Senhor. Mas o final do versículo 40, ele é muito poderoso, porque ele vai dizer o seguinte: aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, eles voarão como águia, eles correrão e não se cansarão.
A verdade, meus amigos, é que João Batista foi para o deserto quando ele era pequeno, mas ele nunca saiu de lá. Porque a promessa de Deus para João Batista não era a saída do deserto. E quantas vezes, meus amigos, nós estamos num deserto espiritual, um deserto financeiro, um deserto familiar, e a única coisa que nós pedimos para Deus é: tira-me desse deserto. Nada contra querer sair do deserto. Mas a real expectativa de quem não está no deserto não é a saída do deserto, mas é a entrada de Deus no deserto. Porque deixa eu dizer uma coisa, João Batista, ele cresceu no deserto, ele morreu no deserto. Como é que a promessa então de João Batista se cumpriu? Quando ele viu Cristo entrando no deserto, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista nunca saiu do deserto, foi Jesus que foi ao encontro dele. E o texto do deserto de Isaías 40 não fala aqueles que esperam sair do deserto. O texto de Isaías 40 diz aqueles que esperam no Senhor. E essa espera, ela não, gente, presta atenção, essa espera ela não é uma espera passiva. Que você cruza a sua perna, você senta no seu banco, você até cochila. Não. Essa espera do hebraico vem falando de cavar. Que é uma palavra para estar à espreita. É como um leão que ele está atrás da moita, esperando o momento certo para pular sobre a sua presa. Essa é a expectativa daqueles que têm esperança no Senhor. Eles estão como um leão faminto, esperando o Senhor passar, para que eles pulem nele e agarrem ele. Aqueles que esperam no Senhor, aqueles que estão vigiando. Esse é o estado daquele que é sedento, não é daquele que tem sede. Porque a sede é um estado momentâneo. Sedento fala do gerúndio, da continuidade da sede. Eu espero no Senhor mais do que eu espero a água no deserto. Essa é a... Cara, Deus podia ter prometido qualquer coisa. Deus poderia ter prometido de novo o maná. Deus poderia ter prometido de novo nuvem, fogo, anjos. Deus poderia ter prometido uma Dubai no deserto. Mas ele promete algo superior. Eu quero dizer, existe algo superior que provavelmente não está na sua lista de oração. Derramarei o meu espírito sobre o sedento. Deus está te chamando nessa manhã para você restaurar a sua paixão por Deus em meio ao deserto. A palavra aqui para sedento, do hebraico vai aparecer lá pela primeira vez, que é nefesh. Quando Deus ele sopra alma vivente dentro do homem. E essa palavra nefesh, ela tem o significado de garganta, que é o centro do apetite do homem. Essa palavra sedento para nefesh tem a ver com desejar a Deus com toda a sua alma. E Deus não está prometendo uma garrafinha d'água. Deus não está prometendo um copo d'água. Deus não está prometendo uma caixa d'água. Deus não está, meu amigo, Deus não está prometendo um banho de piscina. Deus está prometendo para cada sedento, eu vou fazer nascer um rio dentro dele. Eu não sei se você conhece o rio Amazonas, não sei se você conhece. Está bem ali assim. Dentro do rio Amazonas cabe a Torre Eiffel, em pé, e ainda cobre. Dentro do rio Amazonas cabe o Cristo Redentor. Dentro do rio Amazonas cabe a estátua da liberdade. O rio Amazonas é o maior rio do mundo. Ele tem 11 quilômetros de distância, de largura. Ele tem mais de 120 metros de profundidade. Essa é a bênção do paraense. Eu me lembro a primeira vez que em 2016, eu desci aqui. Toda vez que eu estou aqui, essa palavra me volta.
Primeira vez que eu desci aqui, em 2016, eu fiquei assustado porque o avião começou a descer e a água não parava. Não acabava. Era um rio. Eu só conhecia riozinho. Aí o avião começou a descer e eu falei assim, meu Deus, que tamanho de rio, nunca vi isso. O Espírito Santo falou comigo. As águas do Pará vão descer novamente sobre o Brasil e tocar as nações. Deixa eu te falar, meu amigo. A Maíra estava falando sobre isso. Deus não quer fazer nascer um riacho dentro de você. Deus não quer fazer nascer um riacho dentro de você. Deus não quer te satisfazer com um copo d'água. Deus quer fazer um rio Amazonas passar por você para alimentar as nações. O paraense tem essa capacidade. É natural do paraense. Agora, você tem sede de tudo isso? Ou a sua sede se resume a uma garrafa d'água? Porque é assustador comparar o que Deus tem disponível para nós e o tamanho do nosso investimento. Meu Deus! Porque a palavra aqui para derramar não tem a ver com derramar de maneira efusiva, pegar a garrafa, apertar ela e... Tem a ver com derramar como se fosse um metal líquido. Um vulcão que vai descendo devagar. Isso fala para nós de intencionalidade. Isso fala para nós de constância. Isso fala para nós de disciplina. Nós estamos numa conferência maravilhosa que tem pregadores maravilhosos, e eu não estou falando de mim mesmo. Mas essa conferência não é o centro da minha fome, da minha sede por Deus. Nós precisamos de uma sede que corresponda ao estilo de vida do qual o Senhor está nos chamando. Porque isso exige de nós um posicionamento. Homens, isso exige de nós um posicionamento. Eu não sei quando as reuniões de oração se tornou reunião de mulheres. Já repararam isso? Que a gente marca a reunião de oração, só vem mulher. Não estou menosprezando as mulheres, mas virou reunião de mulherzinha. Aí o que o caba safado faz sem vergonha? Ô amor, vai ter reunião de oração, vamos, aí vem, deixa a mulher, volta para casa. Não, minha parada é sustentar, tu é fraco. Tu é frouxo. Você não prova o seu sacerdócio por dinheiro, por providência financeira. Não é sobre quem ora mais, mas é uma vergonha você, homem, orar menos que a sua mulher. É uma vergonha. É uma vergonha você orar menos que a sua mulher carregar o seu lar espiritualmente enquanto você está panguando na frente do seu lar e da sua televisão. Nós precisamos de homens sedentos. E ser sedento tem cara, tem face, tem jeito, tem posicionamento. Precisamos de homens que liderem o culto doméstico dentro de casa, que abram a Bíblia com seus filhos, que os liderem, que não é a mulher que tem que te ordenar para você. Ô amor, por favor, ora. Amor, pelo amor de Deus, já é sexta-feira, você não abriu a Bíblia nessa semana, desgraçado. Maldito. Ai, amor. Deixa eu cessa a minha indignação, Jesus. Homens frágeis. É o que o Davi estava falando, me fala como você ora, que eu vou dizer o quão maduro você é. Precisamos de homens que liderem as suas famílias para o rio de Deus. Derramarei o meu espírito sobre os sedentos e sobre a sua posteridade. Meu Deus!
Todos os dias eu repito uma oração com o João. Deus, batiza o João com o seu Espírito. Enche ele com o seu Espírito. Dê dons extraordinários para o João para que ele te sirva melhor. Sabe por quê, meus amigos? Eu não vou ensinar o João a orar pedindo Hot Wheels. Porque isso é responsabilidade minha dar para ele. Ô filho, vai lá e ora para o seu papai do céu te dar Hot Wheels. Não. Isso é responsabilidade minha. Eu não vou transferir a minha responsabilidade para Deus. Eu tenho que ensinar o João a pedir aquilo que Deus é o único capaz de dar para ele. O Espírito. A maior herança que eu posso dar para o meu filho é um pai cheio do Espírito. A melhor versão que eu ofereço para minha mulher é um marido cheio do Espírito. A melhor versão que eu ofereço para a minha igreja é um pastor cheio do Espírito. A melhor versão que eu ofereço para os meus pais é um filho cheio do Espírito. A melhor versão que eu ofereço de mim para a sociedade é um cidadão cheio do Espírito. A pior versão de mim é vazio de Deus. A pior versão de você é a sua versão sem Deus. E você pode estar santo, você pode estar calminho, paz e amor. Sem Deus, somos miseráveis. Vamos lá, alguém. Precisamos aprender a trazer a nossa família para dentro do rio de Deus. Porque eu não tenho fome só para mim, cara. Eu não tenho fome só por mim. Porque se eu tivesse fome só por mim, eu ficava em casa. Mas eu tenho fome por mim e por vocês. É por isso que eu vim. Vamos lá. Eu não tenho fome por um copo d'água. Eu tenho fome por um rio atravessando a gente essa manhã. Eu preciso que você tenha expectativas em coisas mais altas, em coisas superiores. Vamos lá, alguém, gente. Essa é uma garantia de Deus, eu sou o primeiro. Essa não é a garantia do cantarino, carismático, maluco, que ama avivamento. Não, essa é uma promessa divina. Eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Complementando a palavra do nosso querido Davi, fora de mim não há Deus. Ninguém é capaz de produzir avivamento. Avivamento não é produzido por homem algum. Avivamento é uma obra soberana de Deus. Existem pessoas ungidas, pessoas do mover de Deus, mas avivamento é uma obra de Deus. E nós precisamos expurgar do nosso meio todo tipo de idolatria avivamentista. Lá vem um homem que traz avivamento. Não existe na terra esse homem. Ninguém é ungido o suficiente para trazer avivamento. Quantos estão sentindo a presença de Deus agora? Amém? Não é avivamento. Sabe por quê? Se fosse avivamento, eu não estaria pregando. Se fosse avivamento, eu não estaria sentado. Vamos lá, alguém. Sabe por quê? Se tudo é avivamento, nada é avivamento. A gente chama cura avivamento. Igreja cheia, avivamento. Pessoas se convertendo, avivamento. Nada disso é avivamento, isso é evangelho. Tim Keller vai dizer, Davi, não confunda o resultado do evangelho com o evangelho. Então a gente entra numa conferência, um monte de gente cai no chão. Hoje tem avivamento. Eu acho ridículo pessoas que falam assim, venham para a minha igreja. Hoje é noite de avivamento. Eu não sei. Eu não sei. Que pretubelância, cara. É assim que fala. Eu queria ser inteligente igual o Davi, gente. Eu estou até com vergonha de pregar na frente dele. Eu maloqueiro desse jeito aqui, pregando na frente de uma sumidade. Nunca na minha história eu passei por uma coisa dessa. Só o Vitor mesmo para me ferrar desse jeito. Vocês estão aí, gente? Eu amo avivamento. Eu creio, eu te garanto, eu creio em tudo que acontece em avivamento.
Mas avivamento não é algo produzido por nós precisamos quebrar no nosso meio a idolatria do avivamento. Avivamento precisa partir de uma necessidade. Nós precisamos de avivamento. Urgente. Agora. E não é pra gente cair simplesmente. Que eu caio de boca no chão, eu fico tremendo o dia inteiro. Eu amo essas coisas. Eu não quero que a gente reduza avivamento a uma experiência. Avivamento é Deus invadindo a terra. E não tem culto. Se os céus dos céus, como disse o Daniel Lara, não podem conter a Deus, imagina um culto. As histórias de avivamento vão dizer que quando o avivamento acontecia, 7 horas antes do culto, o povo já estava do lado de fora tremendo na presença de Deus. Porque avivamento tem a ver com a presença de Deus atuando por si mesma. Eu reconheço a importância de um pad, de um teclado. Mas não é agora que a presença de Deus ficou forte, cara. Deus não depende de artifícios. Somos nós que dependemos dessas bobeiras, eu não estou fazendo uma crítica. Somos nós que dependemos disso para sentir Deus. Deus não depende de luzes de telão. O maior avivamento da história está acontecendo no meio do Irã. E não tem tempo. Não tem Instagram. Meu Deus. Não tem homem ungido que promova o avivamento no Irã. É Deus. Igrejas com mais de 20 mil membros, reunidos de 2 em 2 em casa, porque se tiver o terceiro já se configura como crime. A igreja que mais cresce no mundo é na China, e não exista conferência que promova o evangelho. É o Espírito de Deus sendo derramado em meio à perseguição, porque aquele povo apanha na boca, apanha nas pernas, é torturado, humilhado, mas eles continuam sedentos. Deus derrama o seu Espírito. Nós precisamos, meu amigo, se você acha que nós estamos tendo avivamento no Brasil, eu tenho um diagnóstico diferente. Se nós já estamos vivendo avivamento, nós não precisamos de avivamento, então. Se nós não conseguimos reconhecer a profunda necessidade de avivamento, meus amigos, nós estamos perdidos. Gente, eu não estou brincando de avivamento. Eu amo Shaba, mas eu não estou brincando de Shaba. O Brasil carece de uma vez por todas de uma intervenção divina. Que Deus ele se desloque dos altos céus e caia sobre o Brasil de maneira jamais vista. Quem é que garante isso? Eu sou incapaz. Eu amei a pregação do Daniel Lara. Eu não sei você, eu amo aquelas pregações que me humilham. E eu falei assim, caraca, eu não sou nada, porque eu não consigo manter a minha palavra. Quem saiu daqui ontem assim? Gente do céu. Deus é o único que é fiel à sua própria palavra. Uau. Eu não sei se eu vou chegar em casa daqui a pouco, eu não sei os planos que eu tenho sobre mim. Eu sou incapaz de mover uma palha acerca de mim mesmo. Presta atenção, gente, se eu sou incapaz de cumprir os meus próprios planos, imagina trazer avivamento. Mas existe uma semente nessa manhã. Eu sou o primeiro. Eu sou o último. Fora de mim não há Deus. Derramarei o meu espírito sobre o sedento, rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, os teus filhos, a tua geração, os filhos dos teus filhos, e eles nascerão
como plantas plantadas junto aos ribeirinhos, meu Deus. Esse povo que mora em frente à água e vê a água passando o dia inteiro. O Marajó é extraordinário, porque você está lá uma hora, a água está lá embaixo, você volta, a água está lá em cima. E eles passam o dia observando aquelas águas. Isso é alguém ser plantado perante um rio, alimentado por si. Vocês sabem disso melhor do que eu. Eu quero ser alguém que, durante o meu dia, meu Deus, olha o nível das águas de Deus subindo. Exatamente como está acontecendo nesse exato momento. As águas estavam lá no tornozelo quando a gente começou a palavra, talvez abaixo disso, mas de repente as águas de Deus, elas foram subindo, 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 subindo. A maré de Deus está nos inundando. Que Deus afogue os ungidos essa manhã. Que Deus me afogue essa manhã. Que Deus afogue as minhas capacidades. Que Deus afogue os nossos métodos. Que Deus afogue a nossa intelectualidade. Que Deus nos afogue com a sua santa presença, a ponto de ficarmos estirados mediante a sua glória e sermos inundados por quem Ele é. Meu amigo, eu estou cansado de ser eu mesmo. Eu preciso sair daqui e voltar para casa. E minha mulher fala assim, realmente, voltou diferente, voltou mais parecido com Jesus. A Priscila merece um cantarino melhor, meus amigos. Para o Inírio. Porque Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós que antes andávamos desobedientes, como filhos da desobediência, segundo os principados e potestades do ar. Mas, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Senhor Deus, nós invocamos o seu santo nome nessa manhã. Deus dos mais altos céus, semeia nos nossos corações nesse exato momento a promessa, a garantia. Uau! Meu Deus. De um derramamento do seu Espírito sobre toda a carne. Eu quero te dizer nessa manhã, existe uma semente de avivamento que Deus está plantando no seu coração. Isso vai gerar uma crise em você. Isso vai mudar os seus diagnósticos. Isso vai mudar o seu diagnóstico. Isso vai mudar a sua métrica. Você vai ver uma igreja com 5.000 membros, cheia, lotada, cantando aos plenos pulmões, e ainda vai dizer: oh Deus, oh se vendesses o céu. Oh, se fendesse os céus e descesse aqui, os montes tremeriam na sua presença, os galhos se inflamariam na sua presença. Você pode estar num estádio de futebol, e se olhar para aquilo e dizer: precisamos de um avivamento. Porque a necessidade de avivamento muda a nossa métrica. A coisa que eu tenho orado é: Deus, batiza o João, o meu filho, com 4 anos de idade, antes que ele tenha a oportunidade de se desviar.
A nossa métrica da nossa geração precisa mudar. As nossas reuniões de kids precisam mudar. As nossas EBDs precisam mudar. Tudo precisa gerar em torno de uma carência e de uma necessidade. Deus rasgue os céus e desça. Não tem plano político melhor do que avivamento. Não tem método de multiplicação de igreja melhor do que avivamento. Não tem leitura da Bíblia melhor do que debaixo de um Espírito poderoso que aviva as Escrituras no nosso meio. Pai, nós oramos nessa manhã. Reaviva as Escrituras no meio do seu povo. Reaviva a tua palavra, Deus, no nosso meio. Ei! Pai, nós fazemos a oração de 1904. Vem, Espírito Santo. Pai, nós repetimos a oração de 1906. Vem, Espírito Santo. Nós fazemos a oração de 1949. Vem, Espírito Santo. Deus, nós fazemos a oração de Jesus Movement. Vem, Espírito Santo. Deus, nós fazemos a oração de 1994, lá em Toronto, no Canadá. Vem, Espírito Santo. Deus, nós fazemos a oração de 2001, lá em BH. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Erga suas mãos o mais alto que você puder. Começa a orar. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Libera, Senhor Jesus, os sinais miraculosos. Curas, sinais e maravilhas, ondas de eletricidade, ondas de fogo, ondas do amor de Deus. Vem, Espírito Santo. Do jeito que o Senhor quiser, do jeito que o Senhor quiser, do jeito que o Senhor quiser. Vem, vem, Espírito Santo. Vem como fogo, vem como água, vem como vento. Vem, Espírito Santo. Vem, 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 só vem. Vem do jeito que você quiser. Vem, Espírito Santo. Com poder, vem com uma brisa suave, vem! Caia sobre nós, despenca, despenca dos altos céus, despenca dos altos céus. Vem, Espírito Santo, vem, 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 vem! É a sua promessa. Vem, Espírito Santo. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito.
sei que existem pessoas sendo tocadas nessa manhã. É possível perceber os sinais físicos da presença de Deus nesse ambiente. Esse ambiente nesse momento está sobrecarregado com o poder de Deus percorrendo os nossos corpos físicos. Mas eu creio que existe um chamado essa manhã para carregar uma semente de avivamento. Existe uma marca que Deus ele quer imprimir no seu coração, que vai mudar a sua métrica, a sua cosmovisão, vai mudar as suas intenções, os seus desejos, vai empoderar a sua fome. Perseguindo aquilo que é solução não só para você, mas para toda uma nação. Se nesse exato momento você está sendo tocado por Deus, por uma fome que não é só para você. Catarina, eu fui ferido com uma fome que é do tamanho da minha geração. Catarina, eu estou sendo ferido com uma fome que cabe 220 milhões de pessoas no Brasil. Eu queria que você viesse aqui na frente o mais rápido possível. Eu não vou ficar te convencendo, eu não vou ficar te insistindo. Sempre houve um sopro missionário sobre Belém do Pará. Sempre houve um sopro missionário sobre Belém do Pará. Deus não está só exportando açaí para o Brasil e as nações. Deus está exportando paraenses. Deus está exportando marajoaras para as nações. Shekata. Eu queria que mais uma vez, em sinal de rendição a Deus, eu queria que você erguesse as suas mãos. Deus, fere-me com o seu espírito, fere-me como o Senhor fez com Charles Finney, Jonathan Edwards, John Wesley, George Whitefield. Fere-me, ó Deus, como o Senhor fez com Daniel Berg. Fere-me, Deus.